Então, boa noite a todos e a todas, né? Sou Marcos Vinícius, atualmente sou coordenador do PENAP. Gostaria de agradecer, a gente não faz nada sozinho, a nossa equipe excepcional, comandada aí pela nossa equipe administrativa, comandada pela professora Ellen, professor Bartolomeu, são importantes nesse projeto, que eles fazem que isso aconteça, eles fazem chover, e coisa muito boa. Então, a gente não pode deixar de lado a nossa equipe administrativa, operacional e até mesmo agradecer também os participantes, professores, tutores, sempre estão junto com a gente, se perguntando, conversando, trocando ideias, questionando, interrogando, isso é uma coisa muito bom, só faz crescer o nosso conhecimento. Né? E agradecer o professor Irineu, né, pela disponibilidade. O professor é cheio de atividades, e ele está sempre disponível, se não dá num dia, dá no outro, e assim vai acontecendo. Se ele me permite, eu gostaria de apresentar o professor Irineu, lendo alguns pontos aí do seu currículo, que é importante que todos conheçam. Então, o professor Irineu, ele é graduado em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em administração pela UFSC, doutor em engenharia e gestão do conhecimento pela UFSC, e é nosso professor aqui da UFSC também, inclusive do nosso departamento de ciência de administração. O professor Irineu atua em temas importantes como gestão universitária, administração, gestão pública, estrutura do ensino superior e administração acadêmica. E também é líder do grupo de pesquisa Gestão Social e Administração Pública, e é integrante do grupo de novas práticas e abordagem da administração pública e seus desafios. E atualmente exerce uma função extremamente espinhosa, que é o diretor do nosso Centro Socioeconômico. Eu digo que é espinhosa porque não é fácil, né? Mas ele sempre faz com todo amor e carinho, seu coração sempre aberto, sempre de portas abertas. Isso é uma coisa importante para a gente. Então, o professor Irineu, antes de falar sobre o tema, queria agradecer principalmente a colaboração do nosso coordenador geral, o professor Rafael Moré. Ele está sempre nos ajudando e mantendo que essa conexão se mantenha. Muito obrigado, professor Rafael Moré. Então, professor Irineu, fique o mais confortável possível, vai ministrar o tema que é a gestão da UFSC após a pandemia da Covid-19, muito atual, muito importante, é do nosso interesse. Eu gostaria que o professor se sentisse o mais confortável possível e nos repassasse, e colaborasse e contribuísse com as suas ideias. Professor, fique à vontade e seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius, Ellen. Professor Marcos Vinícius é nosso coordenador do PENAP, também toda a equipe aí realmente do programa de gestão pública, né, o nosso PENAP, que de fato tem contribuído muito, né, com a formação de vários administradores públicos, e é uma satisfação, naturalmente, como professor do departamento, né, e também estou agora vou orientar também alguns estudantes do PENAP, fui convidado pelos alunos, inclusive, né, recebi já um e-mail também da coordenação, e estamos aí envolvidos sempre nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Com certeza, estamos num momento bastante peculiar da nossa universidade, né? Que estamos todos aí convivendo com essa pandemia, que é uma coisa bastante diferente, né? Da nossa realidade, das nossas atribuições na universidade. Enfim, de uma certa forma, mexeu com toda a comunidade universitária, com os estudantes, com os docentes, com os técnicos, enfim. E aí nós temos esses desafios, né, que estamos aí, naturalmente, vamos refletir um pouco sobre esses desafios, e, naturalmente, depois tem um espaço para os questionamentos e discussões. A impressão que vai ser importante para todos nós aprendemos com essas discussões, né, estamos sempre aprendendo aqui na universidade, e a universidade realmente é a casa do conhecimento, todos devem aproveitar ao máximo, né? E é uma instituição maravilhosa. Então, quero agradecer mais uma vez ao professor Marcos Vinícius, toda a equipe, pelo convite,
e cumprimentar todos os estudantes, os professores, os técnicos, enfim, todo o pessoal que está aí ligado nesse importante canal para assistir mais um evento aí do PENAP. O PENAP tem desenvolvido vários eventos importantes, eu tenho assistido algumas palestras, infelizmente não consegui assistir todas, mas elas estão sempre disponibilizadas para assistir depois, né? E eventos bastante importantes. O que a nossa proposta de discussão hoje é realmente pensar um pouquinho a universidade após a pandemia, né? Que serão, naturalmente, muitos desafios que virão, e a gente precisa começar a pesquisar, começar a realmente nos preocupar, né, com essa nova realidade, porque, de fato, serão novos momentos, serão grandes desafios para todos nós, né? E é importante ter essa preocupação. Eu me preparei um pouco para essa discussão de hoje, andei lendo principais artigos que estão surgindo nessa área, né, nessa discussão da gestão, da pandemia, enfim, para poder conversar um pouco aqui com vocês hoje. Então, inicialmente, a universidade aqui, a contextualização aqui da universidade, para realmente a gente refletir em cima da nossa realidade, né? A universidade é um ambiente bastante importante e complexo, né? Ela sempre viveu em crise, né? E essa crise que ela sempre vive, basicamente, é focada em dois pontos, né? A autonomia e a liberdade dos professores ensinarem, ou seja, a liberdade da cátedra, né? A liberdade do pensamento acadêmico. Então, esses dois princípios incomodam muito, né? Então, esse é um motivo que a universidade fica lutando para colocar em prática, né, esses dois princípios fundamentais. Então, a universidade ela já sobreviveu a muitas dificuldades e há 9 séculos de existência é uma das instituições mais duradouras, né, na verdade. Então, com todas as dificuldades, eu lembro que, desde estudantes, essa discussão da universidade, que vai acabar a universidade pública, vai ser privatizada, sempre os governos de plantões vêm com essas inovações infelizes, mas a universidade é muito mais forte, sempre consegue sobreviver e sempre consegue enfrentar novos momentos e perpassar, né, essas dificuldades. Os marcos importantes que nós temos do século XX são a universidade. Foi a reforma de 68, a famosa reforma universitária, né? E depois a Constituição de 88 e a nova Lei de Diretrizes e Bases. Esses marcos foram importantes para a universidade pública, para as universidades brasileiras. E ainda, na última década, eu falei ali do século XX, né? Na última década, os pontos mais importantes foram o FIES, o ProUni, a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, o REUNI e o SISU, né? O REUNI foi o programa de expansão, né, da universidade. Então, com todas as dificuldades, a universidade vem caminhando, né? Ela vem, na verdade, trilhando o seu caminho, né? E uma reflexão importante que nós na universidade fazemos, os professores, os gestores, né, enfim, todos nós da universidade, estamos sempre discutindo, é a questão da educação básica. Claro que reflete na universidade a educação básica como nós temos muito fragilizada. Então, os gestores públicos, os educadores, os ministros da educação, os secretários da educação, os acadêmicos, os pesquisadores da universidade devem uma resposta importante para a educação básica. Nós não temos no Brasil um modelo de excelência da educação básica. Nós temos um modelo bastante fragilizado. No ensino superior, nós conseguimos progredir, nós conseguimos conviver, disputar, nós poderemos discutir do ponto de vista internacional, as universidades brasileiras elas têm um padrão realmente importante. Agora, a nossa educação básica ela é muito fragilizada. E esse aspecto, ele naturalmente interfere, né? Interfere na nossa universidade, interfere em todas as dimensões do ensino, né, da universidade
principalmente da universidade pública, né? Então, é um desafio que a universidade sempre precisa buscar lançar mão de algumas ferramentas, ou de algumas ideias, ou de algumas inovações de nivelamento, enfim, para realmente conseguir que o estudante entre numa universidade de qualidade, como é a nossa universidade, e consiga permanecer e consiga realmente concluir, né, o seu curso, que é exatamente o que todos nós temos essa preocupação realmente, né? Aí temos, naturalmente, na universidade, né, temos o tripé, ensino, pesquisa e extensão, né? Eu gosto até de colocar graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Então, as universidades públicas, elas são excelência nessa área, né? Nessas funções, né? As universidades federais têm a excelência na graduação, na pós-graduação, na pesquisa e na extensão. Por mais que tenhamos dificuldades, mas nós somos referências no ensino, referência na pesquisa e referência na extensão. Então, como eu falei ali anteriormente, a expansão que nós tivemos na última década nas universidades federais, universidades, também os institutos federais, enfim, deu-se em relação ao REUNE, em função do REUNE, né? O REUNE, ele criou novas universidades, criou novos campos, criou novos cursos, teve um aumento efetivo de vagas, né? E também o SISU, que é um modelo, que é um sistema de ingresso, um novo modelo de ingresso que faz com que alunos de diversas cidades conseguem verificar as vagas que estão sobrando e, por meio do SISU, ingressam nas universidades públicas, nas universidades federais. Então, também é um modelo importante, esse sistema de ingresso do SISU, que merece, naturalmente, né, que merece destaque. Então, o debate sobre a avaliação das universidades também é um ponto importante, né? Para que a universidade, né? A universidade pública, ela tem essa função social, né? A Universidade Federal, as universidades federais, e elas devem ter as suas preocupações com a nossa realidade, a realidade do país que ela está inserida. Então, as universidades têm uma missão importante no desenvolvimento de um país, né? Um país desenvolvido tem excelentes universidades. E o ponto que no início falamos ali, né, que é a questão que sempre é uma questão que dá uma discussão na universidade, a autonomia e o poder da cátedra, né? Então, aqui eu, novamente, vou falar um pouquinho da autonomia. O que incomoda na autonomia, né? Por que a universidade não consegue fazer valer o princípio constitucional, né, do artigo 207 da Constituição, que diz que a universidade tem autonomia, né, de gestão, autonomia acadêmica, científica, financeira, enfim. Na prática, nós temos dificuldades para ter essa autonomia. Em relação às contratações, a universidade, o nosso departamento está desde o ano passado lá para contratar 3 professores que se aposentaram, que são vagas legítimas, e o governo sempre tem ainda, mesmo sendo essas vagas que são legítimas, que já estão autorizadas, então o governo, por meio de burocracia, de formalidade, ele dificulta, né? A gestão pública federal, ela ainda dificulta bastante, né, essa autonomia da contratação da universidade, que deveria ser, né, tranquila, né? Ela teria que ter essa possibilidade de fazer as contratações sem nenhum problema, né? Depois, as terceirizações, né? As terceirizações, elas também interferem mais no campo da gestão, da administração, dos servidores públicos, dos servidores técnicos em educação, que, na verdade, o governo sempre vem extinguindo alguns cargos, terceirizando. Isso também ele arranha, né, a autonomia da universidade. E um fato bem concreto foi a EBSER, né? O governo instituiu essa empresa pública de serviços hospitalares, a EBSER, nos hospitais universitários, que ele tirou também a autonomia da universidade. Porque o hospital universitário, ele é um hospital escola, é um ambiente de pesquisa para os estudantes da medicina, da enfermagem, do serviço social, da psicologia, da educação física,
da nutrição, enfim. Então, é ali que estão os doutores nessas áreas, e existe aí toda essa dimensão de hospital-escola. À medida que uma empresa vem com outra dimensão, né, a dimensão da dimensão do lucro, do custo, de analisar a questão apenas da eficiência, custo-benefício, que não se apropria, que não condiz com a pesquisa, não condiz com exatamente o enfoque da pesquisa numa universidade, a pesquisa básica, a pesquisa científica, enfim, esse sistema de empresariamento da universidade, né, por meio de empresas, ele inibe a autonomia da universidade. E a gestão, né, da universidade, a forma como ela é gerida, né, ela realmente também significa uma complexidade, significa uma diferenciação em relação às empresas, às grandes empresas, em relação também às universidades, às instituições públicas, às repartições públicas, né? Então, a universidade ela tem uma forma de gestão muito peculiar, né? Porque ela tem características muito importantes, né? Ela tem essa ambiguidade dos objetivos, né? Que o professor, o departamento, o centro, os colegiados, enfim, então a especificidade que tem em cada área, então significa que os objetivos eles não são bem concretos, não são cristalinos como ocorre no regime, digamos, de gerencialista, no regime empresarial, né? Também a existência da estrutura administrativa e da estrutura acadêmica é também um motivo de conflito, né? Porque a estrutura administrativa ela tem mais uma dimensão aí da gestão mais tradicional. Mas a estrutura acadêmica ela tem toda essa complexidade, ela é decidida em colegiado, todos os gestores são eleitos, então tem toda isso gera todo um sistema, né, diferente, né, do sistema tradicional da hierarquia, né? Na universidade, a hierarquia ela deve ser o conhecimento, na verdade, né? Então, nós temos aqui na universidade, eu sempre coloco esse exemplo, temos uma professora aqui que é pesquisadora da NASA. Então, quando o pessoal dos Estados Unidos quer falar com essa professora, eles não querem saber quem é o reitor, quem é o pró-reitor de pesquisa, eles vão falar com a professora A ou B que tem esse conhecimento. Então, a hierarquia na universidade, aquela hierarquia que se aprende na escola, aquela hierarquia não funciona na universidade. O que prevalece na universidade é a hierarquia do conhecimento. Então, tudo isso gera uma complexidade, né, na gestão. Também a participação da comunidade universitária nas decisões, né? Então, ela tem participações tanto internamente quanto externamente, enfim. Então, essa participação também gera uma dificuldade no entendimento. E as próprias mudanças frequentes de gestores acadêmicos, né? Então, os gestores são eleitos a cada 2 anos, coordenador de curso, chefe de departamento, enfim. Então, essa mudança muito rapidamente também gera uma complexidade importante, né? Então, com isso, com essas variáveis, com essas complexidades, essas teorias, as teorias organizacionais mais tradicionais, elas não dão conta, né, dessa complexidade. Então, a universidade ela precisa realmente discutir modelos, discutir teorias, discutir formas de gestão um pouco diferenciada, né, dessa gestão mais tradicional, como eu vinha colocando. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu estudei exatamente as universidades federais, a minha tese, ela cria, então, um modelo de gestão, foi discutido, foi estabelecido, após as pesquisas com todas as universidades federais, apontamos para um modelo de gestão para as universidades federais pautado em 4 dimensões. A dimensão administrativa, acadêmica, a dimensão humana e a dimensão política e social. Exatamente para mostrar que a universidade é diferente dessas repartições públicas, da organização empresarial. Então, nós fizemos um esforço para mostrar essa complexidade do ponto de vista da gestão, do ponto de vista
da operacionalidade e da gestão dentro da universidade. Então, no campo da dimensão administrativa, nós temos aquela preocupação com a organização geral da universidade, a preocupação com o planejamento, né? Que precisa ser um planejamento flexível, não pode ser um planejamento muito estático. A questão da flexibilidade da organização, da flexibilidade da gestão, das estruturas, elas precisam ser flexíveis, né? E também ela deve ser pautada no sistema de informação e no sistema de conhecimento. Então, a universidade toda precisa, se ela é a casa do conhecimento, ela tem que ter essa preocupação também do ponto de vista da gestão. Então, com a pandemia, nós ficamos em uma situação bastante inédita, né? Para alunos, como eu já falei no começo da fala, né? Para alunos, professores, né? Técnicos, enfim. Então, nós temos aí novos formatos de ambiente de trabalho. Nós estamos trabalhando em casa, né? Nós estamos pensando no ensino presencial e, naturalmente, depois da pandemia, terão continuidade, né? Muitos trabalhos continuarão sendo realizados em casa, muitas disciplinas poderão ser oferecidas de forma não presencial. São situações que, de acordo com os estudos, com os pesquisadores que estão trabalhando essa temática, vislumbra-se essa situação. Com isso, com essas alterações, que quando nós voltarmos às atividades presenciais, né, nós precisamos pensar, então, em modificar o próprio planejamento da universidade. Nós temos um PDI, que a universidade tem, né? Periodicamente ela estabelece um plano institucional, que é o seu PDI. Então, com essas atividades, essa diferença das atividades acadêmicas e administrativas, a universidade vai precisar refazer o seu PDI, porque ela não vai ficar como ela era em 2019, quando foi feito aquele PDI. Então, ela precisa agora rever todas as suas ações, todo o seu planejamento. Claro que nós temos que também considerar que tem muitas atividades da universidade, que elas não terão condições de serem de formas virtuais, ou seja, elas terão que ser presenciais. Muitas atividades da universidade, questões de segurança, falando em disciplinas, vamos pegar a disciplina lá do curso de medicina, técnica operatória, não tem como fazer essa disciplina à distância. Então, às vezes, a gente escuta na televisão, alguns colegas ou palestras falando, vai continuar tudo virtual, tal. Uma universidade como a nossa, as universidades federais de qualidade, realmente, elas terão essa dificuldade, né, de ficar nesse sistema somente virtual. Então, os grandes desafios necessários aí que nós teremos serão exatamente essa flexibilidade na gestão acadêmica, que precisará existir, né? E exatamente essa preocupação com a gestão democrática, né? Então, a universidade ela precisa ter uma preocupação, porque ela precisa ouvir todas as dimensões, né? Ela precisa ouvir todas as áreas, ela precisa pensar em formas de gestão, né, mais flexível. Então, isso, com todas essas dificuldades, precisamos nos escorar, ter como esteio, né, o que está lá na Constituição, que é a gestão democrática, que ela é exatamente prevista, né, na própria Lei de Diretrizes e Bases para a gestão das universidades. Então, nós precisamos pensar, porque nós somos a universidade, né, tem uma diferenciação, né, a gestão de uma universidade, e somos uma universidade pública, né, que tem essa especificidade, e federal. Então, a universidade tem todas essas especificidades e que envolve toda essa complexidade da administração. Eu tenho um autor, que é o Lin, né, um autor americano até, ele coloca aí como modelo de gestão pública baseado na arte, né, ou seja, coloca como um modelo um pouco diferenciado de gestão pública, que é exatamente a ideia da resolução de problemas, né? A ideia de compreender desafios, a ideia de tomar decisões com urgência. Então, a universidade ela precisa exatamente, cada vez mais, né, saber tomar decisões que aparecem, né, situações que nunca ocorreram anteriormente, são desafios que, então, há necessidade do gestor ter
essa peculiaridade, ter essa especificidade, né? Desatando nós, né? Então, conflitos políticos, aspectos jurídicos legais, o governo está diariamente baixando medida provisória, mudando a Constituição, enfim, e a universidade precisa, então, compreender e saber enfrentar, né, a gestão, enfrentar essas situações, enfrentar esses desafios. E, naturalmente, precisa de liderança, né? Precisa de líderes que tenham condições de realmente administrar as equipes, né, com essa complexidade, né, administrar com essa ideia de desafios, né, entender essas especificidades. Naturalmente, os estudantes, os técnicos administrativos, os docentes, eles irão trabalhar com maior intensidade de forma remota. Isso já é meio consenso, né, na verdade, pelas próprias experiências que nós estamos tendo, né? Nesse momento, o aprendizado que todos nós, professores, técnicos, estudantes, estamos adquirindo mais conhecimento que anteriormente não era exigido do professor, do técnico, do estudante, esse conhecimento tecnológico que normalmente ficava mais vinculado a um grupo de especialistas, né? Agora, o professor, além de ser um professor do direito, da medicina, da enfermagem, da administração, da contabilidade, de conhecer a área, ele precisa conhecer também um pouco mais de tecnologia da informação. Então, significa que nós vamos ter uma mudança, né, naturalmente, e com isso precisamos aprimorar o nosso parque tecnológico, a universidade, o governo federal, no caso, né, para exatamente atender, né, essas diferenças, para atender essas peculiaridades que nós temos e que nós teremos na universidade. Então, com isso, nós vamos ter novas concepções de espaço, né, com essa nova forma de trabalhar, né, com essa nova ideia de universidade, de administração, nós vamos ter uma nova concepção da dimensão do espaço. Então, a estrutura física, ela será mudada também, né? Então, talvez não necessitaremos de tantas salas administrativas, tantas salas, enfim, para o próprio trabalho acadêmico, né? Como muitas atividades poderão ser realizadas de forma virtual. Então, nas universidades, essa famosa discussão que tem em relação aos espaços, às salas, tende a minimizar. É uma luta constante sobre o espaço, né, na universidade. Então, pessoas querendo sempre mais salas, existe uma limitação de espaço, de materiais, enfim. Então, é também um desafio e também será uma nova realidade. Então, o investimento na educação, ele vai ser realmente uma fonte importante, vai ser, com todas essas mudanças que precisamos fazer na gestão, um dos grandes desafios, naturalmente, serão os investimentos na educação. E nós sabemos que com a emenda constitucional 95, né, que é o famoso teto dos gastos, né, as universidades elas já foram bastante prejudicadas, né? O MEC teve redução no seu investimento lá em 2019, ele cortou muitas bolsas de mestrado e doutorado, né? E também não concedeu tantos apoios aos pesquisadores, aos projetos de pesquisa, enfim. Já temos essa situação pretérita, né? Já antes da pandemia. Agora, com a pandemia, será um grande desafio, porque pode acontecer realmente de exatamente ficar ainda mais restrita essa questão dos recursos financeiros em função da própria economia. Então, vai ser um desafio muito importante, realmente, essa questão dos gastos, né? Essa questão do corte dos gastos públicos, no caso, né? Entrando na dimensão acadêmica, essa parte que eu falei até então foi mais na parte mais de gestão administrativa, né, da universidade. A dimensão acadêmica, então, nós vamos pensar mais a questão das estruturas acadêmicas, né? Basicamente, elas precisam estar mais vinculadas à informação, ao conhecimento, né? Precisamos ter formas de
de gestão também acadêmica, pensando em como nós vamos dimensionar, mostrar, sistematizar, né, as pesquisas, enfim. Então, precisa ter essa preocupação aí com a gestão acadêmica, que será exatamente mais exigida, naturalmente, né, pela própria sociedade. A universidade, ela tem as atribuições da transmissão da produção, do conhecimento, que é a pesquisa, que é a extensão, socializar esse conhecimento aí com a sociedade. Na verdade, existe uma função bem tradicional, que é a função do ensino, porque exatamente é ali que ocorre a formação, né, das profissões, né, a formação do administrador, do contador, do médico, do farmacêutico, enfim. Então, essa dimensão aí do ensino, naturalmente nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão, mas a dimensão do ensino, digamos que é o esteio de uma universidade, né? O ensino, ele é exatamente fundamental, exatamente numa instituição pública, como é a nossa Universidade Federal. Para colocar em prática, então, exatamente o que no Estatuto da Universidade, nas resoluções, é um ponto bastante importante que está acontecendo neste momento na universidade, em todos os departamentos da universidade, que é exatamente os planos de ensino. Então, o plano de ensino, que até então era basicamente uma questão mais burocrática, lá estava na legislação, na resolução 17, que o professor precisa, né, exatamente ter essa preocupação com o plano de ensino, o departamento aprovar, o colegiado do curso, enfim. Agora, ela ficou bastante em relevo, né, esse projeto, né, esse plano, né. Então, o plano de ensino, cada vez mais, ele vai ficar realmente mais visível para os estudantes, vai ser mais, vai ter mais inovações, né, em decorrência, né, da realidade da universidade. Então, vai ser um ponto bastante importante, né, que é o plano de ensino, que é o planejamento do ensino de cada disciplina. E aí, naturalmente, outro ponto importante é exatamente as políticas de apoio à permanência e o combate à evasão. Então, a universidade, ela precisa ter uma preocupação forte exatamente com as políticas de permanência, com o combate, né, combate à evasão, porque a gente sabe que, na verdade, com essa modificação que acontecerá, está acontecendo, enfim, com a pandemia, muitos alunos pode ocorrer resistências, né? Exatamente. Muitos alunos poderão ir da universidade em função dessas modificações que estão acontecendo, né, na universidade. A sociedade, ela irá debater muito o valor da educação. A sociedade, ela vai exatamente cada vez mais, né, ficar preocupada com as desistências que estão ocorrendo na universidade, ela vai ficar preocupada com a forma de educação que nós estamos discutindo, que nós estamos vivenciando. Enfim, ela cada vez mais vai exigir da universidade, vai exigir uma discussão importante exatamente sobre essa questão agora da educação não presencial, que está acontecendo nesse momento, que vai, dia 31 de agosto, a universidade vai começar, então, todo o ensino não presencial. E nós vamos verificar que vai existir uma grande disputa, na verdade, nas universidades, na sociedade, o governo, enfim. O que vai acontecer? Vai ter uma grande discussão, exatamente, dizendo o seguinte: olha, dá para fazer tudo virtual, a universidade vai ficar toda virtual, enfim. E como eu já falei no princípio, não é bem assim, na verdade, né? Nós sabemos que temos problemas de acesso, temos problemas de equipamentos, enfim.
E precisamos, nós da universidade, precisamos manter a qualidade da universidade, precisamos continuar, né, lutando pela defesa permanente da qualidade do ensino. Então, nós precisamos estar preparados, ao mesmo tempo, preparados para essas novas dimensões, né? Temos que reconhecer a necessidade de inovar, a necessidade de ter trabalhos virtuais, de usar a tecnologia, mas também não poderemos esquecer exatamente da dimensão da qualidade da universidade, que é um ponto realmente fundamental nas universidades públicas. A outra questão é exatamente a importância da pesquisa e da pós-graduação, né? Então, o que nós observamos é que, nesse momento, um aspecto bastante positivo, né, foi exatamente ficou bastante em relevo, né, a pesquisa, a importância da ciência, né, a fortaleza que é a ciência, a necessidade da ciência para a humanidade. Então, foi um aspecto bastante importante que aconteceu na pandemia. Então, o que nós precisamos agora nos esforçar é para que essa valorização da ciência, valorização das universidades, da pós-graduação, da pesquisa, fazer um esforço para reforçar junto à sociedade essa relevância, essa importância. Esse é um ponto que vai precisar aí do apoio de toda a comunidade universitária, dos estudantes, dos técnicos, dos professores, enfim, envolver a comunidade, mostrar, né, a importância da universidade. E além da divulgação das descobertas que são feitas por meio dos artistas qualificadas, enfim, que são publicadas periodicamente, agora nós temos aí, o jornalismo científico vai ter um papel importante para divulgar exatamente a ciência, divulgar as pesquisas, né, divulgar os acontecimentos essas pesquisas que deram certo, divulgar exatamente essa produção acadêmica da universidade. A universidade não tem muita competência nessa área, de mostrar para a sociedade exatamente a sua produção acadêmica. Ela tem uma dificuldade. Então, o jornalismo científico, que já é um tema importante, que já ocorre, mas com a pandemia, o jornalismo científico vai ter um destaque ainda mais importante, porque ele vai fazer um contraponto, ele vai fazer um complemento daquelas publicações científicas que são feitas, que basicamente quem tem acesso é a comunidade acadêmica. A sociedade não tem acesso às quadras, às revistas qualificadas, revistas, né, que nós, né, tanto lutamos por publicar os artigos, né, nessas revistas. Também a importância da modificação do orçamento da universidade, né? A universidade tem uma matriz orçamentária. Ela tem essa matriz orçamentária que ela é discutida, né, ela é discutida todos os anos, né, desde o Congresso Nacional, Poder Executivo, enfim, a universidade aqui tem internamente uma discussão e tem uma definição que chama-se duodécimo, né? Então, os centros, as pró-reitorias recebem esses duodécimos para exatamente terem essa divisão, no caso, né, dos recursos. O que nós colocamos aqui é que vai haver essa necessidade, né, vai haver essa necessidade dessa modificação das estruturas orçamentárias da universidade. Então, os investimentos precisam ser agora canalizados para tecnologia, para capacitações, enfim. Então, ela precisa repensar a forma a forma que ela vai utilizar para liberar os recursos, para disponibilizar os seus recursos, para aplicar os seus recursos. Então, também é uma mudança bastante importante. E aí nós temos, naturalmente, como eu já falei, além da tecnologia, temos, assim, o aprendizado, né? Nós precisamos capacitar os professores, né? Precisamos capacitar os estudantes, capacitar os técnicos para essa nova realidade. Então, esses recursos também terão que ter essa preocupação. E a universidade precisa ter, então, planos importantes, né, de formação, né, permanente, né, plano de formação permanente
para os estudantes, para os técnicos, enfim, com essa nova dimensão e esse novo olhar que a universidade, essa nova exigência que a universidade ela tem, né, com a pandemia, essas incertezas. Então, ela precisa pensar exatamente nessas comunidades, verificar as desigualdades que nós temos, né, na universidade, em relação aos estudantes, em relação também à própria especificidade de cada área do conhecimento. Então, a importância do diálogo que deve acontecer em todas as unidades acadêmicas para exatamente nivelar, né, e aproveitar da melhor maneira possível esses recursos. Então, nós temos que pensar exatamente em encontros, né, a criação, também o entendimento desses temas complexos, né, dessa tecnologia que ainda é bastante desconhecida, mas elas precisam cada vez mais serem destacadas, porque vão ser reduzidos os eventos presenciais, né? Eles serão reduzidos necessariamente, né? Mas, como eu falei, fazendo um paralelo lá com as disciplinas que são não presenciais e que nós teremos com a retomada da universidade, a volta da maioria das disciplinas presencialmente, aqui também pensando em termos de outras discussões, de eventos, que também a ideia será fazer, no máximo, o maior número possível de eventos virtuais, mas também vai haver a necessidade de eventos também presenciais, com aquela conversa de corredor, reuniões, aqueles momentos do cafezinho, enfim, aquele contato pessoal, realmente são fundamentais para todas as dimensões, a administrativa, a acadêmica. Então, vai haver a necessidade também de ter a reunião dos professores com os estudantes, né, dos pesquisadores, dos administradores da universidade, enfim, e é fundamental esse encontro, na verdade, né? Não vamos fazer o seguinte: olha, não vai ter mais agora tudo virtual, não teremos mais as reuniões, enfim, elas vão ter que acontecer, porque elas são fundamentais para as situações mais complexas. E nessa dimensão, agora que nós estamos aqui, temos essa questão, essa preocupação com a higiene, na verdade, né? Então, a preocupação, porque a pandemia, ela traz ensinamento, né? Então, nós temos que ter uma preocupação maior com a saúde. Claro que na universidade já tem essas duas preocupações, mas agora essas preocupações acentuadas, né? Então, nós saímos de uma pandemia, né? Então, precisamos nos proteger, nós precisamos nos organizar na universidade, né? Precisamos de sistemas adequados de higiene, precisamos ter pias em cada prédio, fora do prédio, enfim, né? Água, sabão, álcool, né? Banheiros com água sanitária para higienização, enfim, né? Banheiros especiais, no caso, né? Então, precisamos ter essa preocupação mais forte, né? Exatamente, que vai naturalmente, que vai ser favorável, inclusive, né? Favorável do ponto de vista da saúde como um todo, né? Então, vamos deixar de ter determinadas doenças, na verdade, né? Então, é um ensinamento que a universidade vai ter e ela vai ter que fazer uma mudança. Então, ela vai ter que pensar em ambientes saudáveis, né? Comprar materiais que são mais favoráveis à limpeza, né? As salas de aulas, os banheiros, os laboratórios, enfim, pensar em azulejos que são mais fáceis de fazerem essas limpezas diárias, enfim. Sabemos que temos uma dificuldade, né, no setor público, esse trabalho é terceirizado e as universidades pagam bastante para esse trabalho de limpeza, mas que na prática a gente sabe que não acontece, né? Não acontece como deveria acontecer. E também não é dada uma prioridade muito forte, mas agora nós precisamos colocar uma prioridade forte também nessas dimensões, né? Também em relação aos estacionamentos, né, com a modificação aí das rotinas, os estacionamentos terão que ter uma nova forma, né, talvez uma nova modalidade de estacionamento,
né, rotativos, enfim, a universidade ela vai ter uma modificação também nessa questão aí nessa questão do transporte coletivo. Naturalmente, ela vai ter que se preocupar também com calçadas, né, possibilitar que mais pessoas andam a pé, de bicicletas, enfim, né, que é a prioridade na saúde pública. Mas também não sejamos muito românticos, né? Essa transição vai demorar bastante. Ela vai acontecer, né? Como outras pandemias já serviram de ensinamentos para a sociedade em outros momentos, essa pandemia vai servir também, vai nos obrigar, né, a nos preparar para essas dimensões, para essas novas situações. A realização também de campanhas, né? Realização de campanhas de sensibilização, exatamente em relação ao público interno da universidade, a preocupação com o bem-estar da comunidade, a preocupação com os direitos individuais, né, e coletivos, enfim, essa preocupação com os diversos segmentos da comunidade da universidade. Também vai ser uma necessidade, né, essa preocupação. Nós precisamos, né, estar nessas dimensões, né, exatamente, buscar exatamente com essas dimensões, preocupações ainda com os nossos ambientes de trabalho, né, ambientes fechados. Então, também a forma que nós atendemos a comunidade, ela será mudada, precisará ser mudada, né? E aquela maior preocupação com os equipamentos, né? A gente sabe que vários profissionais, né, até então estavam trabalhando sem os equipamentos adequados. Agora precisa ter uma maior fiscalização, a universidade precisa ter uma maior preocupação, né, também com essa forma de trabalho, com essa forma de atuação, né, dentro do ambiente da universidade, né? A universidade precisa dar o exemplo, né? Ela ensina, ela precisa dar o exemplo também com a sua gestão. Então, ela tem que ter cuidados especiais com o RU, né, com a biblioteca, com as salas de aulas, com os laboratórios. Ela precisa, agora, então, realmente, ter uma preocupação mais importante, né, com essas questões, né? Porque realmente são exatamente ambientes muito frequentados, né? E são realmente fundamentais essas preocupações que a universidade deve ter. Então, precisa também essa preocupação com a capacitação permanente, na verdade, né, que nós já destacamos. Ela vai precisar também de uma grande articulação aqui dentro da universidade. O nosso CETIC, que é o setor de tecnologia da informação, da governança, né, da informação e da tecnologia, a Pró-Reitoria Humana, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas, no caso, né, a Secretaria de Educação à Distância. Então, precisa ter essa grande articulação para dar esse suporte técnico, né, para o uso das tecnologias da informação e do conhecimento, né, visando o alcance dos objetivos. A universidade ela tem, né, os seus objetivos, né, a sua finalidade institucional, né, a qualidade no ensino, na pesquisa, na extensão, né, a formação de qualidade, enfim, né. Então, nessa dimensão que nós acabamos de falar, que é a dimensão humana, né, então ela tem que ter toda essa preocupação. A última dimensão aqui que nós estamos tratando, que vamos tratar aqui nessa nossa conversa de hoje, né, é a dimensão política e social. Então, a universidade também precisa, vejamos como é complexa, né, a gestão de uma universidade, né? Então, agora o gestor precisa ter essa dimensão política e social. Então, é o relacionamento com a sociedade, com a comunidade, é o relacionamento com o governo, com a sociedade civil, com os sindicatos, enfim. É esse relacionamento que a universidade precisa possuir, que ela precisa exatamente incentivar, né? E precisa manter, né? E precisa realmente trabalhar no dia a dia e considerar, né, essas variáveis em todas as suas dimensões, né? Quando ela está fazendo seus planejamentos, quando ela está decidindo. Então, uma das questões aí dessa dimensão política e social, né, é exatamente ressaltar, né, exatamente a autoridade da ciência. Então, eu já falei lá no
na dimensão acadêmica, né? Então, ela foi valorizada pela sociedade, a ciência. Então, nós precisamos, por meio dessa dimensão política e social, fazer todo o esforço, né, para continuar, né, essa valorização da ciência. E, naturalmente, vai ser exatamente um grande fundamento, né, para manter a universidade pública, para que a universidade consiga os recursos necessários, né, que, dentro da legislação do orçamento federal, para exatamente ela poder pesquisar para que ela continue como uma universidade de qualidade. Então, deveremos reforçar que esse reforço é fundamental, né? Essa valorização da ciência, da pesquisa, da universidade, que aconteceu agora com a pandemia, então nós temos que valorizar ao máximo, né? Exatamente para aproveitar esse momento que a mídia deu, foi um poder que a mídia deu para as universidades momentaneamente. Temos que transformar de forma perene. O reforço à política de assistência estudantil, que também faz parte da política social, a política da dimensão social, a política de envolver lá com o MEC, com os governos, com o Congresso, com os parlamentares catarinenses, enfim, para reforçar a política estudantil, que ela teve origem lá no começo do século XX, né? E sabemos que é por meio da política estudantil que nós conseguimos fazer com que o estudante que entra aqui na universidade consegue fazer o seu curso, frequentar o seu curso. Tem estudantes que não têm condições de pagar o restaurante universitário, a moradia, de se manter na universidade. Tem que ter uma política, né? Que é uma política pública, né? Que vem do governo federal, do MEC, que a universidade construiu, as universidades federais construíram com muita luta, né? Muitas lutas estudantis dos docentes, essa política estudantil. Então, essa política exatamente de assistência estudantil. Então, a ideia é exatamente manter essa política e aprimorar essa política, ampliar essa política, porque exatamente os estudantes dependem dessa política para concluírem os seus cursos nas universidades públicas. Como reflexão final, né, sobre a universidade pública, então, a preocupação é manter, né, a função social da universidade, né? Manter essa função social da universidade pública, ampliar a universidade, ampliar essa dimensão, sem a privatização. A universidade ela tem esse papel importante no futuro do país. A universidade ela tem a sua preocupação com a educação, a sua preocupação com a saúde, a preocupação com a segurança, com a agricultura. Então, ela é importante em todas essas grandes políticas, né, do país. E existe uma grande expectativa da sociedade em relação a nós, professores, técnicos administrativos, estudantes das universidades federais. Porque, realmente, as universidades federais são as que produzem, né, as pesquisas. 80% das pesquisas são produzidas nas universidades federais. Então, toda a sociedade tem exatamente, deposita nos professores, nos servidores técnicos administrativos, nos estudantes, né, uma grande esperança para a manutenção da universidade viva, né? Também, como reflexão final aqui, o que eu coloco aqui é o seguinte: o modelo burocrático gerencial ele é incompatível com a administração da universidade, com a universidade pública. Então, é necessário o aprofundamento de discussões de um modelo de administração universitária. Não temos ainda um modelo ideal de gestão para as universidades públicas, um modelo ideal de gestão universitária. Muito se discute, temos muitas ideias, mas não temos ainda um modelo que atenda, né, todas essas variáveis, todas essas especificidades da universidade. E as universidades são referências, elas são capazes de pensar, de agir, de propor mudanças, de sair dessa pandemia, descobrir a vacina, enfim. Como elas são referências exatamente na sociedade, então há também os administradores, os educadores, precisam se preocupar com um modelo, né, de gestão que atenda a essas especificidades. Finalmente, né, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: caso a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, queira dar continuidade ao ensino não presencial em algumas disciplinas atualmente, né,
ela terá que repensar a sua estrutura, ela terá que repensar a dimensão pedagógica, toda a parte de tecnologia, né? Porque o ensino não presencial, mesmo em algumas disciplinas, vão necessitar de professor conteudista, de tutores, como tem no ensino à distância, né? De toda uma estrutura para a universidade fazer frente a essas necessidades. Porque são práticas diferentes da prática do ensino não presencial. E a gente entende que a maior complexidade para a universidade atender esse objetivo, para que a universidade consiga se reestruturar, exatamente para esse novo momento após a pandemia, a complexidade maior exatamente é a contratação de profissionais, né? Para dar esse suporte técnico necessário. A gente sabe que a contratação do pessoal na administração pública é realmente uma grande dificuldade, né? Porque os governos estão sempre querendo cortar, né? O governo ele tem sempre o princípio econômico, que ele sempre quer cortar. Bem, como reflexão final, então, que eu deixo para vocês é o seguinte: como que nós vamos prosseguir com uma educação de qualidade, com todas as transformações que, por certo, virão após a pandemia? Era isso, meus caros. Muito obrigado a todos vocês. Fico aí à disposição para as perguntas que realmente serão, naturalmente, a parte mais importante desse encontro. Muito obrigado, professor Márcio Vinícius. Muito obrigado, Ellen. Estou à disposição de vocês. Professor Irineu, muito obrigado, como sempre, muito objetivo, simples, muito prático. O senhor consegue trazer essas informações científicas de uma maneira muito fácil para que todos nós entendamos, né, sobre essa situação tão complexa. Antes de fazer algumas perguntas provocativas, mexer um pouco com o seu coração, eu queria dizer que o senhor tem aí uma turma de participantes, quase 60 participantes. Pô, que bom. Entre eles, diversos estados, municípios aqui, colocaram onde estão, participando, tutores, professores, e é que eu gostaria de citar o nome de todos aqui, mas às vezes não é possível, mas alguns que eu vejo assim rapidamente. Agradecer a professora Denise Casagrande, nosso querido professor Luiz Clay está sempre questionando, provocando, realmente. Professor Ricardo Buz, Rafael Moré, Luciano Vinocchi, até a Ângela Cristina, né, que sempre tem nos acompanhado, nossa administradora, e assim vai. Se tiver que citar, desculpa não citar todos, mas os que eu mais assim conheço, e quero agradecer a participação de todos. Que bom, professor. Fico muito contente com os colegas aí que o senhor nominou. É isso aí. Pessoas queridas nossas aqui da nossa universidade, do Centro Socioeconômico. Muito bom. Então, professor, vamos começar com algumas perguntas aí. Todos aí podem usar o chat aí para questionar o professor Irineu, tirar um pouquinho mais da sua sabedoria. Mas uma pergunta que nos deixa intrigados é o seguinte. Mas é uma posição particular, né? bem sua mesmo. Né? A gente tem a impressão que quando esse modelo híbrido, por exemplo, que o senhor falou, acabe com esse prazo aí, com a pandemia, por exemplo, lá em julho, vem a vacina, a gente toma a vacina e a gente volte aí presencialmente, a sensação que a gente tem é que isso vai voltar ao normal, assim, que nós vamos esquecer essa nova fase que a gente está tentando e está se preparando. Por que nós estamos conversando sobre isso, ou dá essa sensação, ou de repente para algum conjunto de pessoas dá essa sensação? Porque se observa que precisa de investimentos. Esse modelo híbrido é bom, é moderno e precisa de investimentos. E a gente vê o governo com pouca vontade de investir na educação. Não sei se é a sua percepção, mas isso é um grupo de pessoas que tem essa visão. Por exemplo, na própria UFSC aqui, será que os nossos alunos, não sei se é por causa de tempo,
o senhor até pode nos dizer, né? Será que os alunos estão preparados com os equipamentos remotos para poder atender essa evolução híbrida? Porque essa evolução híbrida ela é cara, na verdade, ela é cara. E todo mundo fala que vai investir, etc., tal, mas a gente percebe que o governo não está com esse mesmo ritmo. Quer dizer, a gente acha, né? A gente gostaria de saber, na sua visão, se é isso mesmo, se a gente vai contra as ideias do nosso presidente, ou vamos forçar mais o presidente a investir, porque a gente, para terminar, a gente sabe que esse modelo híbrido é bom, mas também é caro. Sim. Bem, professor Marcos Vinícius, obrigado pelas suas colocações, são bem oportunas, né? O que a literatura indica é que a humanidade aprende com esses eventos, né? Com pandemias, enfim, né? Então, o aprendizado, ele existe. As mudanças são muito lentas, né? As mudanças são muito lentas, principalmente na administração pública, mas que, naturalmente, ocorrerá uma mudança, ocorrerá. De fato, as universidades, elas estão, como eu coloquei ali na discussão inicial, ela já teve um corte muito importante em 2019, um corte de verbas, né? E, claro, com a situação do país, com a economia e tal, infelizmente, parece que teremos mais cortes, né, no próximo ano, no caso. Mas as universidades, elas precisam exatamente também modificar as formas de aplicação dos recursos, no caso, né? Então, essa inovação, ela precisa vir no nível de 360 graus. Então, universidade é sinônimo de luta. As universidades, então, são as instituições mais antigas, né, que nós temos, e elas sempre estão lutando para ter a educação pública, qualidade do ensino, enfim, é uma luta que é sempre permanente. Eu vejo que vai ser exatamente, vai ter mudanças, a universidade precisa modificar a sua forma de estrutura, a sua forma de aplicação de recursos, mas ela precisa também fazer a sua parte, né, a comunidade universitária, exigir do governo federal, dentro da fatia que está lá do orçamento nacional, né, ela precisa fazer valer lá um pedaço dessa fatia que deve ser destinada às universidades para que tenhamos as pesquisas, para que tenhamos, né, as pesquisas no ensino, as pesquisas, como eu falei, na educação, na saúde, na segurança, enfim. É uma luta permanente. Eu sou um pouco otimista nesse ponto, né? Tenho aí a dimensão do tempo, que eu vejo que vai demorar até ocorrer muitas mudanças, né? Mas eu teria condições de afirmar, pelo que mostra a literatura, que nós teremos mudanças e teremos exatamente e teremos lutas exatamente para manter a universidade pública de qualidade. Era isso, professor Marcos Vinícius? Professor, não estou... É culpa minha, é culpa minha. Agora deu. É culpa minha. Então, professor, é isso mesmo. A universidade tem que fazer a sua parte. Né? Nós, a sociedade, tem que fazer essa parte de exigir, né, que isso aconteça. Porque a situação está aí. Né? Nós temos aqui muitas vezes, não são nem perguntas, professor Irineu, são reflexões que eu vou passar aqui para o senhor. E aí o senhor... Isso, aí o senhor pode continuar com a gente aqui. Nosso querido professor Claes, ele faz o seguinte comentário, que diz o seguinte: creio que dentro desta nova visão, as universidades públicas, além de terem os recursos públicos, deverão aprender a cada vez mais interagir com o mundo empresarial. Ter como política associações de ex-alunos que venham apoiar iniciativas das IES na qual o mesmo se formou. O professor Claes ainda continua, dizendo que, no seu modesto ponto de vista,
Educação não ganha eleição, pois não dão voto. Educação é um investimento de longo prazo com resultados lentos. Mais ou menos dentro desse seu raciocínio, que o professor Claes também está refletindo, é dizer o seguinte, vamos ter que reagir, né, professor? Vamos ter que, a sociedade... O professor Claes coloca, obrigado, professor Claes, pela reflexão, né? É exatamente o que nós tratamos aqui na quarta dimensão da gestão universitária, que é a dimensão política e social. Então, é exatamente esse relacionamento com a sociedade civil, né? Com as empresas, com a comunidade, né? Com o governo. Então, essa necessidade da universidade ter esse relacionamento. E, naturalmente, a universidade precisa ser viva, né? Ela precisa estar sempre em movimento para, exatamente, com a sua comunidade, ela conseguir, exatamente, do governo, as condições necessárias, as condições até constitucionais para a sua manutenção como universidade pública, como, exatamente, nessa dimensão, né, de produzir a ciência, porque são as universidades federais, como eu já falei, inclusive, que produzem o maior número de pesquisas no Brasil. 80% da pesquisa no Brasil são feitas em universidades públicas federais. É um ponto bastante importante. Obrigado, professor Claes. Concordo com a sua reflexão. Professor, uma outra reflexão do Luiz Fernando Tomazelli. Ele comenta o seguinte, né, que nós precisamos, o mais rápido, prosseguir. Infelizmente, sei que é politicamente necessário, mas não só no ensino superior, mas em todos os segmentos da educação, que a política está sendo usada como palco político. E justamente nessas mudanças, de não for de encontro com os interesses partidários, eles sempre ignoram os impactos dos cortes. Quer dizer, também dentro dessa mesma linha de raciocínio, não é, professor? Sim, a preocupação que nós temos que ter também é exatamente com a educação básica, né? Então, não somente a educação superior, né? Porque tem um reflexo importante nas universidades, né? Então, foi o que eu falei, inclusive, na palestra no inicial ali, que os educadores, os gestores, enfim, todo o pessoal da área da educação e da gestão pública vinculada à educação, e os acadêmicos, né, devem um modelo de gestão na educação básica. Nós não temos um bom modelo de educação básica no Brasil. Aliás, é uma das maiores dificuldades que nós temos na educação básica. Então, essa preocupação com a educação precisa ser de todos os níveis, exatamente. A educação básica, a educação superior, né, depois com a preocupação com a pesquisa, com a extensão. Muito bem, Luiz Fernando, concordo também com essa tua reflexão. Agradeço também a oportunidade aí de pontuar também essa questão aí também da dimensão política, que ela também existe, na verdade, não pode ser desconsiderada, né? Então, nesse particular, nós precisamos pensar, né, com a política de Estado, né? A política de Estado, que é exatamente uma política permanente de educação, da educação básica, né, da educação superior para o nosso país. Isso aí, professor. Então, continuamos ainda, me parece que o grande entrave seria essa relação entre a sociedade, universidade e governo, né? E parece que nós estamos em momentos diferentes, né? A Laís Silveira de Santos comenta, né? Infelizmente, parece-me que o governo federal irá utilizar a pandemia como uma oportunidade para implementar algumas ideias de privatização, terceirização e diminuição do espaço público. É uma ideia, né, professor? É um pensamento também. Sim. Sim, o governo, como outros focaram também, né? Na verdade, essa dimensão política, ela existe em qualquer campo, né, da política, na verdade, né? Então, pode acontecer ainda de exatamente ser utilizado esse momento aí de renda para as pessoas que não têm as mínimas condições em função da pandemia. Isso pode também gerar um fator político favorável para depois o governo ter um pouco mais de poder e até, talvez, dificultar um pouco a própria universidade e não alocar os recursos
da maneira que as universidades têm interesse, sim, de outras formas, enfim. São situações que fazem parte da vida política, né? Mas as universidades elas precisam estar atentas, né? Exatamente a dimensão, né? O que precisa estar claro é assim, a importância, cada vez mais nós precisamos mostrar para a sociedade a importância das universidades públicas. Então, esse é um ponto que parece que a pandemia ela vai trazer esse aspecto aí mais favorável, que é exatamente a sociedade valorizando, né, as universidades, valorizando a ciência em função dessa tragédia que nós estamos aí todos acometidos com a pandemia, que estamos chegando praticamente a 100 mil mortes, né? Nós temos no Brasil muitos municípios que não têm 100 mil habitantes. Então, é uma situação assim bastante que merece uma reflexão e merece realmente um estudo e uma prioridade importante, né, por parte do governo e por parte da sociedade, né? Então, todos nós temos que aprender com essa situação que aconteceu com a humanidade, né, que são, né, diversos países, diversos municípios, diversos estados que estão sofrendo com essa pandemia. Isso aí, professor. Da mesma forma que a pandemia está nos forçando a criar novas ideias, inovar em algumas coisas, me parece que essa forma de nós querermos assim que o governo sempre nos ajude em tudo, acho que é momento agora de a gente, parece que está vendo esse desejo da sociedade, a gente querer exigir essas novas mudanças, né? Me parece que é isso. Não sei. A Maria Tereza Castelã diz o seguinte: o professor Irineu bem colocou que as universidades estão sendo vítimas pela sociedade, estão sendo vistas pela sociedade com outros olhos. Torna-se importante, pois é a partir delas que surgem as pesquisas, para todas as áreas da ciência. O senhor acredita, professor, que podemos aproveitar essa inserção de valorização da educação para fazermos movimentos junto à sociedade em prol da educação, desde a educação básica? Eu mais ou menos já dei uma traçada sobre isso, mas eu poderia reforçar para a gente. Sim, sim. Obrigado, Maria Tereza. Realmente, eu acredito, né? Eu acredito que... Eu até digo mais, né? As universidades deveriam defender um pouco mais a educação básica. Elas deveriam ter esse discurso da educação como um todo, porque as universidades são muito fortes, né? Dentro da sociedade. Vejamos o que aconteceu lá em 2019, que o governo havia cortado praticamente todos os recursos da universidade, e com os movimentos que aconteceram nas universidades, e os próprios parlamentares, as bancadas parlamentares dos estados conseguiram interferir junto ao governo federal, enfim, e depois houve ocorreram liberações de recursos. Então, eu vejo que esse momento da pandemia, como a própria mídia está dando muito espaço para as universidades, é também uma maneira das universidades, como eu já falei anteriormente, né, de se restabelecerem como instituições importantes, e também elas precisam também fazer a sua parte para a sociedade, valorizando também, colocando nas suas pautas também como prioridade, né, a educação básica. Certo. Então, o nosso chefe de departamento também quer contribuir com a pergunta e quer quer lhe provocar, professor. Então, professor Pedro Melo, pergunta o seguinte: professor Irineu, a prática laboratorial sempre foi uma atividade importante no desenvolvimento da pesquisa da universidade pública. Com impedimento de acesso às instalações pelos pesquisadores, você coloca que teremos um revés no desenvolvimento da ciência no Brasil? O que podemos fazer? Sim, os laboratórios são exatamente os locos, né, os locais, né, onde ocorrem ali os experimentos, né, onde ocorrem as grandes discussões, as grandes pesquisas que trazem o conhecimento, né, que colocam à disposição da sociedade. Então, nós precisamos agora, como eu falo durante todo esse momento aí da palestra, ter essa
essa percepção, né, essa inovação, né, exatamente essa criatividade, né, de utilizar também a tecnologia, utilizar a tecnologia para nos auxiliar exatamente na dimensão mais virtual e também nessa dimensão aí do laboratório. Como eu falei, há necessidade do laboratório funcionar com pessoas ali dentro, então precisamos ter espaços mais alargados do laboratório, precisamos ter equipamentos mais sofisticados, precisamos capacitar melhor as pessoas que estão no laboratório, enfim, nós precisamos ver maneiras de fazer um pouco diferente, mas sem perder de vista a qualidade e a necessidade dessas pesquisas, que elas não podem exatamente ficarem exatamente sem essa continuidade. Então, nós precisamos usar a nossa inteligência, as tecnologias, a criatividade, para manter os laboratórios de formas um pouco diferentes, talvez mais ampliadas, com auxílio da tecnologia e com diversas precauções, né, com os equipamentos necessários. Obrigado, professor Pedro, pela pergunta. É isso aí, professor. Então, nós gostaríamos, eu não sei se em função do tempo, nós temos mais ou menos aí um prazo para não cansar, que nós temos vários webinars, mas eu gostaria de chamar o professor Pedro, que é o nosso chefe de departamento, e o professor Rafael Moré, é o nosso coordenador do Núcleo AB, que se despedisse do senhor, aparecesse, vamos chamar de presencialmente, né? Antes de nós encerrarmos aí. Muito bem. Eu sou Marcos Vinícius, está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Infelizmente não terei a câmera, porque eu estou com um pequeno probleminha no meu computador já faz alguns dias, mas obviamente que estou aqui desde antes de iniciar essa nossa palestra com o professor Irineu, e quero aproveitar o momento para parabenizá-lo pela brilhante explanação e clareza de todos os fatos que, de certa forma, demonstram o quanto a nossa universidade pública, gratuita e com qualidade, esse lema que guardamos com tanto carinho, ela precisa ser tratada, ela precisa ser revista, ao mesmo tempo que precisa ser referenciada. Então, creio que os temas abordados certamente vão contribuir com todos aqueles que estão em suas casas hoje, mas certamente não com menos trabalho. Eu creio que estamos trabalhando muito mais hoje do que já trabalhamos no passado recente, e, portanto, professor Irineu, está sentado aqui no outro lado da telinha, escutando as suas palavras, certamente nos enchem de coragem para continuar trabalhando em prol de uma universidade pública cada vez com mais qualidade. Sei que é um desafio, o senhor nos mostra uma série de desafios que a universidade tem, sobretudo seus professores, estudantes e técnicos, para poder mantê-la, né, no rol de instituições de altíssimo nível. A UFSC sempre se destacando no cenário nacional e internacional, e creio que esse destaque dela se deve a pessoas como o senhor, que se dedicou sua vida a essa instituição que certamente faz diferença na vida de muitos catarinenses e muitos brasileiros. Parabéns, e continuamos lutando pela nossa universidade para que ela não caia nunca, muito pelo contrário, para que ela evolua cada vez mais. Parabéns. Parabéns, professor Marcos Vinícius e Ellen também. Pedro Melo. Muito obrigado, Pedro, pelas suas questões. Muito obrigado, fico contente com a sua presença. Muito obrigado, professor. Passo a palavra para o professor Rafael Moré. Desculpa. Não, tranquilo. Boa noite a todos. Parabéns, professor Irineu, também pela palestra. Pude acompanhar aqui. Acho que é um tema instigante, né? Porque é o que todos nós queremos um pouco saber, né? Como é que vai ficar a nossa universidade após esse momento. E o que eu trago como reflexão, assim como o professor Pedro compartilhou, seria que no sentido que a gente pudesse aprender, né, com esse momento. Acho que a gente está tendo várias experiências aí, tanto no ramo acadêmico, mas principalmente, aí eu falo na minha área, no ramo administrativo, e aí a gente está aí podendo experimentar o teletrabalho, né, tipo, que a gente tanto
talvez na gestão da universidade era contrário a isso, e agora a gente está tendo que ser forçado a trabalhar por meio do teletrabalho, webconferências e reuniões virtuais. Eu acho que vai ser um grande desperdício se a universidade não incorporar algumas dessas ações dentro da sua rotina. Eu sei que o professor Ineu é um defensor dessas práticas, principalmente na esfera da gestão administrativa, dos técnicos administrativos, e eu espero que o professor Ineu possa também nos representar essa bandeira da gente, de alguma forma, incorporar algumas dessas tecnologias e práticas que a gente está vivenciando hoje, e certamente vamos vivenciar até o final do ano, também para o futuro da universidade. Seria isso. Obrigado a todos aí. Parabéns para o seu Marcos, parabéns, Eve, por mais essa palestra. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael Moré. Então, obrigado, Rafael Moré, pelas palavras também, né? E também parabenizar pela ajuda que está dando ali ao nosso programa PENAP, né? Realmente esse trabalho integrado aí da Secretaria, da UAB, com o curso de Administração Pública é bastante importante, e a universidade precisa cada vez mais desses trabalhos, dessas parcerias, né? Desses trabalhos exatamente entre os diversos setores da universidade. Então, mais uma vez, agradecer ao professor Marcos Vinícius, a Ellen, pelo convite. Fiz um esforço realmente para apresentar algumas contribuições, alguns estudos, algumas pesquisas que eu fiz nessa área, e, naturalmente, estou à disposição do programa para outras informações, e também agradecer os colegas aí que estão participando, a nossa vice-diretora, a professora Denise, que está aí também nos prestigiando com a sua audiência, né? O professor Pedro Mero, que já falou, o chefe do departamento, enfim, vários colegas do departamento de administração, o Ricardo, enfim, não vou também lembrar todos aqui, o professor Claes. E é muito bom, a universidade é isso, na verdade, né? Essas contribuições e esse momento da pandemia também traz uns momentos importantes para essas reflexões e para essas atividades um pouquinho diferenciadas da rotina do professor, da rotina lá do diretor, do chefe do departamento, enfim, né? Às vezes nós temos dificuldades até de ter um espaço para essas reflexões, e esse programa como esse, implementado pelo nosso curso de Administração Pública, nos dá essa oportunidade. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius, Ellen, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Ok, muito obrigado a todos. Mais uma vez, queria agradecer de coração, professor, a sua disponibilidade, e até amanhã, que nós continuamos no trabalho, né?